As imagens que me ficaram, como sabem, foram muitíssimas. Eu só tenho pena de não conseguir fixar as pessoas todas. E algumas até quase ficam ofendidas comigo, porque dizem-me assim: não me diga que já não se lembra de mim. E eu digo sempre: eu lembro-me de todos. Só que vai ser mais lento, devagarinho. Mas as imagens que ficaram foram muitíssimas, das pessoas, do acolhimento, da alegria, da felicidade que vi estampado em tantos rostos, em pessoas de todas as idades. Ficou-me sobretudo muito marcada a imagem de alguns lugares onde pude entrar nas casas das pessoas para visitar alguns doentes e ver o ambiente, as dificuldades, mas também a fé, a esperança em Deus, a alegria. Mas com certeza que a paisagem também ficou, mas não é efetivamente o mais importante nestes casos. A mim o que me ficou foi sobretudo o rosto de muitas pessoas que eu agora, quando encontro, até sou capaz de rever, tentar ir a pouco e pouco situá-las no seu próprio ambiente e no seu próprio contexto. De tal maneira que um dia houve um padre que me perguntou: mas sei lá, acha que a visita pastoral vale a pena? E a resposta foi muito clara: vale, não precisava de mais nada, senão eu ver a alegria de muitas pessoas pelo facto de o bispo ir ao seu encontro, e também a alegria que me deu a mim para dizer que valeu a pena e vale a pena. O resto, as ideias, as palavras, isso acaba por passar tudo, mas a nossa alegria de nos encontrarmos num contexto de fé, e a alegria que eu percebi que existiu nas comunidades, nas famílias, em muitas pessoas, são as imagens que me ficaram, e acho que é isso, efetivamente, que mais vale a pena. Destas memórias, com certeza terá ficado com uma ideia clara das particularidades e características próprias desta porção da Diocese. Desde Coimbra, como olha para esta periferia diocesana? Que características e particularidades a distinguem distingue este arciprestado dos outros arciprestados? Bem, de facto a palavra periferia está na moda, mas eu não acho que tudo hoje seja periferia. Concretamente, para a Diocese de Coimbra e para o Bispo de Coimbra, dentro da Diocese não há periferia. Até posso dizer, do ponto de vista do tempo que eu utilizo e gasto enquanto Bispo, grande parte dele, talvez a maior parte dele, é fora dos arredores de Coimbra. Basta pensar nas semanas e meses do ano passado, deste ano, passei aqui no Arciprestado do Nordeste, passei no Arciprestado de São de Couce, passei na Figueira, passei em Cantanhede, e Coimbra ainda está à espera aquela região que será no próximo ano e daqui a 2 anos. Portanto, agora periferia neste sentido da distância, com certeza. A imagem que me fica, de facto, agora já não é a partir de Coimbra, é a partir deste lugar, daquilo que vivi e que vivo aqui no meio de vós. Portanto, todos sabemos que é uma extensão geográfica muitíssimo grande, que no passado era uma região pastoral e a que hoje passamos a chamar um arciprestado. Isso também tem a ver, com certeza, com as mudanças que foi havendo ao nível da Igreja, do número de pessoas, do número de sacerdotes, da necessidade de concentrarmos esforços no sentido da realização da missão da Igreja, concretamente da evangelização. Tem a ver com a realidade do envelhecimento das populações, que é geral, mas que aqui, porventura, se sente um pouco mais com a falta das novas gerações, das crianças ou dos jovens. Então, um conjunto de circunstâncias que naturalmente fazem esta região diferente da região da Beira-Mar ou diferente da região do Sul, etc. E não digo que é melhor, nem digo que é pior, tem características diferentes, sobretudo pelo facto de geograficamente ser uma região muito extensa, muito montanhosa, e, portanto, com todas as dificuldades que daí advêm, concretamente, no isolamento de algumas paróquias e de algumas povoações
onde as pessoas não podem estar num contacto tão direto e tão próximo umas com os outros na comunidade cristã, como é possível noutros lugares. Depois, de facto, ainda há pouco, à medida que fui ouvindo estes testemunhos, eu fiquei muito feliz, porque em todas as regiões da Diocese há casais cristãos, leigos, homens, mulheres, jovens, sacerdotes, pessoas que estão disponíveis para servir a Igreja, para servir a Deus com competência, com conhecimento e com entusiasmo. Portanto, para dizer que em todas as regiões da Diocese, concretamente neste arciprestado, há inúmeras possibilidades, se nós sejamos capazes, à luz da fé e do entusiasmo da vida eclesial, de os despertar. Portanto, a ideia e a imagem que me fica, a partir daqui do interior, é de que há dificuldades, com certeza, de que há algum isolamento, sem dúvida, de que há paróquias que têm pouca gente e gente idosa igualmente, mas de que é possível, em todas as situações e circunstâncias, e também nestas, fazer o anúncio da Boa Nova do Evangelho com as pessoas que cá estão e às pessoas que cá estão. E, portanto, as possibilidades são inúmeras e é essas possibilidades que nós havemos de valorizar. A Igreja centrada em Cristo é sempre fonte de esperança. E é tanto mais fonte de esperança, quanto mais conseguir, pelo anúncio do Evangelho e pela ajuda que dá às pessoas para se encontrarem com Cristo, fonte da esperança. Eu penso que mais do que a Igreja, que às vezes é pobre e é fraca nos seus meios e até é frágil e pecadora, é Cristo. Mas não há Cristo sem Igreja, nem Igreja sem Cristo. Mas quando falamos da Igreja, muitas vezes falamos nesta dimensão humana e até organizativa e estruturada. E essa, às vezes, tem poucas possibilidades. E, portanto, centrada em Cristo e a anunciar Cristo, é sempre fonte de esperança. É evidente que, do ponto de vista económico e do desenvolvimento das regiões, a Igreja não tem, por assim dizer, poder, felizmente. Tem um poder, podemos chamar, moral, e esse é que a Igreja deve utilizar. É o poder da fé, é o poder de ligar as pessoas a Deus, é o poder de transmitir a confiança e a esperança interior que não se baseia nas realidades humanas, mas em Deus. Portanto, há aqui um poder muitíssimo grande que é de outra ordem e esse, de facto, a Igreja não pode desperdiçar. E é nas circunstâncias. Se há uma região com um déficit de desenvolvimento humano, a Igreja tem de procurar estar presente nesse lugar. Se há um déficit de desenvolvimento económico, não tem meios, mas pode ajudar a estimular, a estar próximo, inclusivamente, das pessoas que têm maior responsabilidade, como são as empresas, como são as autarquias, como são aqueles que têm capacidade de iniciativa, de desenvolvimento, situada no seu contexto e ter em atenção todas as realidades humanas e sociais e económicas, espirituais e religiosas do meio em que está inserida. E aqui não pode ser de outra forma, o que significa que muitas formas de agir, até muitos métodos, etc., que se utilizam aqui na região Nordeste, neste arciprestado, não têm de coincidir na totalidade com aquilo que se faz na cidade de Coimbra, ou que se faz na Figueira da Foz, ou em Cantanhedo, porque as realidades são diferentes e, portanto, exige uma Igreja presente no terreno, no lugar em que está inserida. E há de ser sempre alicerçada em Cristo, fonte de esperança. Pareceu-lhe existir um modo de viver a fé próprio destas terras? Haverá um modo de ser Igreja aqui no Nordeste? Eu acho que há características que são particulares desta região, a questão da religiosidade popular, o gosto até pela peregrinação, a questão da devoção mariana,
a ligação a Deus, que é quase natural, porque faz parte do caminho de fé que estas populações foram fazendo ao longo dos tempos, alicerçadas na história e no património transmitido pelos seus antepassados. Mas também sabemos que hoje essas particularidades, não só ao nível da vivência da fé, mas mesmo a outros níveis, tendem a dissipar-se, a diluir-se com aquilo a que chamamos a globalização, com a influência dos meios de comunicação social, com a maior possibilidade e capacidade de ligação entre as diferentes regiões, os melhores meios de acesso, a facilidade que tem hoje o próprio Bispo de Coimbra de estar presente, de se aproximar, de comunicar com as populações das regiões mais distantes. Isso mudou muito e, portanto, hoje essas peculiaridades de cada região e também desta tendem a diluir-se. Tendemos a ser hoje todos muito mais parecidos uns com os outros, até no modo como vivemos a nossa fé. Poucas crianças, êxodo rural de jovens e de novas famílias, vastas áreas envelhecidas. O desafio geracional promete ser, se não é desde já, o grande desafio à Igreja no Nordeste. Resta-nos como Igreja assistir? A Igreja nunca foi instituída para assistir a nada, não é espectadora. A Igreja é atora, é para estar, é para trabalhar. Eu nestas regiões, disse várias vezes durante a visita pastoral, fico sempre um pouco preocupado quando vejo tanto a Igreja como outras instituições só a olhar para a dimensão negativa, para aquilo e para aqueles que cá não têm e não é capaz ou não somos capazes de olhar para aqueles que cá estão. Dá a impressão que nas regiões mais despovoadas estamos todos preocupados com os jovens que estão na Inglaterra e que estão na França e que estão em Lisboa, com certeza, essa preocupação há de existir. Mas a preocupação maior, primeira e mais direta, é com os jovens, com as crianças, com os idosos, com as famílias, com os doentes, com os que trabalham, com os que estão cá, porque a nós é-nos pedida a presença junto dos que estão cá, esperando nós que na comunhão da Igreja haja outras pessoas, outras comunidades, pois diretamente envolvidas e preocupadas e ocupadas com aqueles que estão longe. Às vezes, falarmos tanto nos que estão fora pode parecer uma forma de descarregarmos a nossa consciência. Estamos preocupados com eles e fazemos pouco cá dentro. Portanto, é com os que estamos aqui, que têm todas essas características que foram referidas, mas é com esses. E nunca posso ouvir dizer que na nossa terra não é possível fazer nada. Enquanto houver lá 2 ou 3 pessoas, é sempre possível fazer alguma coisa. É possível e é um dever fazer alguma coisa. Porque depois temos um discurso universalista e amamos todas as pessoas que estão fora e aquelas que estão aqui dentro. Nem sempre somos capazes de o fazer. Há poucos casais, é com os que estão que se há de construir a Igreja. Há poucas crianças, é com as que existem, organizadas da melhor forma, concentrando-as, é inevitável que se há de fazer. Há poucos jovens, já somos capazes de chegar a todos os poucos jovens que cá estão, e a gente diz, bem, eles são poucos, mas na Igreja ainda estão muito menos. Então, vamos preocupar-nos com os jovens existentes. Depois quem diz os idosos e a catequese de infância, e a catequese de adultos e caríssimos, eu acho que não podemos de algum modo ficar obcecados com as circunstâncias e por muito menos se isso nos inibe de fazermos um trabalho direto, concreto e real com as pessoas que aqui estão. E esse é que é o dever da Igreja, não é apontar para outros lugares, é aqui localmente. É um pastor atento. Como pastor que visita o rebanho, que impressão tem das nossas comunidades cristãs? Agradou-lhe o que viu? Eu nunca venho com essa perspectiva. Eu ouço muitas vezes as pessoas, então o bispo
vem fazer a visita, vem ver como é que isto está, vem para conhecer. A gente conhece enquanto está, mas o meu objetivo nunca é ir para conhecer, para saber se está bem, para saber se está mal e depois dar a nota no final, o resultado. Vimos e porque estamos cá, vemos, conhecemos, estou em contacto com a realidade. A minha preocupação, portanto, não é, talvez noutros tempos, a visita pastoral era uma espécie de visita canónica que tinha esse objetivo. O bispo chegava e mandava ver como estava o sacrário, como estavam as condições da igreja, como estava a doutrina cristã, como estavam... Hoje, a minha perspectiva e a perspectiva da visita pastoral não é exatamente a mesma de uma visita canónica, segundo esta terminologia de outros tempos. O vir é para estar com, é para partilhar a fé com, é para procurar anunciar o Evangelho, para procurar refazer a confiança e a esperança, porventura apontar algum caminho, embora eu também não me sinto a vir para dizer agora o rumo da Igreja no Arciprestado do Nordeste tem ponto 1, ponto 2, ponto 3. Isso são as indicações diocesanas. E quem quiser conhecer as indicações diocesanas tem-nas à disposição. Às vezes há muitas pessoas que as querem conhecer, mas nem sempre depois estão dispostas a pô-las em prática. E são duas coisas diferentes. Acham sempre que devia ser de outra forma. Eu costumo perguntar, então diz lá de que forma é. E fazes favor, é possível pôr-se em prática de outra forma. Portanto, a minha perspectiva não é vir, nem é inquisidor, nem é inspetor. Aliás, eu disse isso logo na reunião de preparação, é uma experiência de fé com o povo de Deus, de vivência do Evangelho. Naturalmente tem uma dimensão humana, que faz parte integrante depois da nossa condição enquanto membros da Igreja. A visita do Bispo é evangelizadora. Parece-lhe que a transmissão da fé ao nível das nossas catequeses é uma etapa conseguida? É um problema que nós todos conhecemos, não aqui no Arciprestado do Nordeste, nem só na Diocese de Coimbra, mas um problema no país todo. Quando os bispos portugueses foram em visita ad limina ao Papa Francisco, ele, de facto, no discurso que nos entregou, pôs uma frase muito dura, mas que corresponde à realidade. Falou na debandada dos jovens da Igreja após a catequese e após a celebração do sacramento do Crisma. Até alguns bispos ficaram irritados. Como é assim? Uma debandada. E nós, infelizmente, temos de reconhecer que aquelas palavras, em grande parte, são reais. O que significa que não é só a catequese, que as famílias têm muita dificuldade de fazer a educação da fé dos seus filhos. A catequese paroquial continua com muitas dificuldades. A própria comunidade cristã tem muitas dificuldades. Portanto, não é uma culpa que se deva atribuir à catequese, muito menos aos catequistas, que fazem tudo o que podem, tudo o que sabem com boa vontade. É um contexto muito mais vasto. A família, catequese, paróquia, comunidade cristã, a sociedade, o próprio ambiente que se vive nas escolas, a abertura aos processos educativos. Portanto, é uma questão muito mais vasta do que simplesmente a relação entre catequista e catequizando. Agora, que é uma dificuldade, as pessoas, muitas pelo menos, chegam ao fim do processo catequético e não tomaram uma decisão interior de se manter firmes na fé. Não houve um encontro marcante e decisivo para a vida com Cristo e com a Igreja. E, portanto, há essa debandada. O que significa que é uma das grandes preocupações ao nível da Igreja em Portugal. Foi publicado agora um novo documento sobre a catequese pela Conferência Episcopal, que procura apontar outras perspectivas, embora, como sabemos, não venha resolver os problemas todos, ou talvez nenhum. É localmente que tem de ir-se ensaiando
outras formas, outros métodos e, sobretudo, uma outra atitude da parte de todos, famílias, catequese, comunidade cristã, igreja diocesana, sociedade em geral, porque, de facto, a catequese não produz os frutos que se esperavam. De tal maneira que tem vindo a surgir, inclusivamente na igreja, já outras formas. Falou-se há pouco aqui do Alfa Jovem. No fundo, é uma tentativa de, sem pôr em causa a catequese segundo o seu percurso e trajeto normal, procurar ir ao interior e ajudar as pessoas a ter mais alguns elementos para fazer um caminho. E alguns não o fazem na juventude, têm que vir à idade adulta, catequese de adultos, seja outros cursos de cristandade, convívios, seja o que for. A Igreja não pode ficar parada diante do insucesso de algumas formas de catequese. No arciprestado mais envelhecido da Diocese, a pastoral juvenil é um desafio permanente. Que caminhos trilhar? A pastoral juvenil é um desafio. Toda a pastoral. Nós hoje temos esta tendência, de facto, de dividir muito e separar as pastorais, como se fossem, às vezes, realidades isoladas umas das outras. É a da infância, e da pastoral juvenil, e dos adultos, e dos idosos. De facto, dá a impressão que há uma realidade que devia estar muito mais presente e ser muito mais abrangente e envolvente. A pastoral da Igreja, que tem como base fundamental as famílias cristãs. As famílias cristãs. Ou aquelas que hão de vir a ser cristãs. Porque dentro da família estão todos. Estão crianças, estão adolescentes, estão jovens, está um casal de pai e mãe, estão idosos. Em alguns países, e até entre nós no passado, não se perguntava quantas pessoas existem na tua paróquia ou na diocese. Quantas famílias, quantos lares, quantos fogos é que existem? Porque se considerava que era a base. Aliás, nós estamos sempre a dizer isso. Família é a célula base da sociedade e da Igreja. E depois, naturalmente, a nossa pastoral às vezes tira as pessoas do pé de umas das outras. Bem, mas isso é uma questão de base. Agora, que a atenção aos jovens é muito importante, nenhum de nós duvida. Não é possível, como eu disse tantas vezes aí nas igrejas e nos encontros, não é possível a um jovem hoje ser cristão e manter-se na igreja isolado. Um jovem hoje, se não estiver inserido num grupo em que se sinta bem, em que se sinta apoiado, em que sente que são como ele, facilmente desaparece. Porquê? Porque os jovens, como dizia o Papa João Paulo II, é que são os primeiros evangelizadores dos outros jovens. Eu disse várias vezes assim, eu venho aqui falar aos jovens. Os jovens ouvem muito, muito atentamente aquilo que eu lhes digo e depois comentam uns para os outros. Ora, ele é o bispo, o que é que ele havia de dizer, senão aquilo que ele nos disse? E depois ouvem o pároco, a mesma... É o pároco, então o padre, se não dissesse, nós havemos de ser cristãos e de ir ao encontro de Cristo. Se é o pai ou a mãe, tudo isto é necessário, mas aquilo que toca mais os jovens é terem outros jovens consigo a partilhar o testemunho da fé. Estava aqui há pouco estes dois jovens que são um belo exemplo disso. É preciso que outros jovens com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com as mesmas dúvidas, que andam nas mesmas escolas, que têm dificuldades pela frente, mas que dizem, eu, nesta minha condição, com tudo isto, acredito em Jesus Cristo, sou membro da sua igreja, estou disponível para dar isto, marca de forma completamente diferente de quantos discursos possa fazer um bispo, um sacerdote ou outra pessoa que esteja assim, de tal maneira conectada com a vida da igreja. Por isso é que os grandes encontros, por isso é que as jornadas mundiais da juventude têm tanto impacto, porque são jovens a evangelizar
outros jovens. Não é possível sem grupo, de tal maneira que o grande desafio que se tem procurado lançar é que nas paróquias, ao menos nas unidades pastorais, haja um grupo de jovens cristãos. São poucos, sejam os que forem. Desde que chegou à Diocese de Coimbra, o Sr. Bispo ofereceu à Diocese 8 novos sacerdotes. Pois bem, metade deles são provenientes do Arciprestado do Nordeste. Não sei se toda a gente sabe disso. O Padre Manuel Vaz Pato, o Padre Jorge Germano, e no próximo domingo ordenará sacerdote o diácono Daniel Rodrigues e o diácono Rodolfo Albuquerque. No Seminário do Porto estudam 3 seminaristas maiores. Um deles, o Ricardo, é também natural deste arciprestado. Em tempos idos, certas áreas do nosso arciprestado eram viveiros vocacionais. Como explica isto? Em que medida este dom nos compromete? Eu acho que essa é uma feliz notícia, que eu não tinha refletido sobre isso. A tal arciprestado envelhecido, despovoado, sem jovens e afinal ainda dá padres. São estas contradições aparentes, e eu acho que isso, e que nos diz das possibilidades que qualquer povo e qualquer região tem, independentemente. Porque o que leva alguém a ser padre é a fé. É a fé da família, é a fé da comunidade cristã, é isso que leva alguém. Pois também podem hoje aparecer casos diferentes de pessoas até que vêm de contextos de não fé e que acabam por fazer um encontro especial num determinado momento e fazem o seu caminho. Agora, eu devo dizer que esse é um grande motivo de gratidão a Deus da parte de todo este arciprestado do Nordeste e ao mesmo tempo dizer que continua a ser possível nestas circunstâncias. A questão das vocações sacerdotais é evidente que é uma questão muito complexa e hoje até lhe chamamos um problema. O problema é a não existência, porque a vocação em si, com certeza, que não é um problema. Nós não podemos dizer, nem dar por descontado que isso que vai ser no futuro uma dificuldade, um problema. Eu acho que temos de acreditar em dias melhores dentro da própria Igreja diocesana, que chegou a estes níveis mínimos no que diz respeito ao número de seminaristas e de vocações sacerdotais. Devo dizer-vos que há 2 anos, em Portugal, houve 8 dioceses que não tiveram nenhuma entrada no seminário. 8 dioceses das 20. Não nos consola o mal dos outros, mas diz-nos que isto é um fenómeno muito mais vasto do que aquele que se vive entre nós. Se formos para a Espanha, é o mesmo fenómeno. Se formos para a Itália, é o mesmo fenómeno. E na França, é o mesmo fenómeno, embora a França agora, como chegou aos níveis mais baixos, começa a pouco e pouco a haver algumas vocações, sobretudo ligadas a alguns movimentos eclesiais que têm esta capacidade para dinamizar a fé dos jovens e para os entusiasmar no sentido da vocação sacerdotal. Nós, de facto, só podemos chegar lá, às vocações sacerdotais, com uma mudança muito grande de atitude. Porque nós ainda estamos muito resignados. Eu não digo resignados só ao facto de não haver vocações. Resignados ao facto de a Igreja ser assim uma Igreja, eu não digo em saída, mas em queda. Estamos resignados. São poucas pessoas, pois, cada vez são menos. Então, e o que é que já fizeram para alimentar a fé das pessoas? Bem, fizemos bem, a gente bem convida, a gente bem diz, mas eles não vêm. Este tipo de discurso, caríssimo, já sabemos que não é discurso que leve ninguém à Igreja. Portanto, tem que ser por meio do fogo interior, por meio do entusiasmo, por meio das formas, por meio da alegria. As pessoas têm que ver na Igreja e em Jesus Cristo alguém que vale a pena.
E, portanto, nós ainda estamos, efetivamente, na nossa diocese, e concretamente também nesta região, muito tranquilos com a situação que temos. Até achamos que se deve à falta de pessoas, que se deve ao envelhecimento, que se deve ao isolamento, e isso às vezes serve-nos de desculpa e não pode servir de desculpa para transmitir o fogo do Evangelho que tem de habitar nos nossos corações. E aí é que poderá haver vocações. Cenário bem diferente é o que se prende com a vida religiosa. No Arciprestado temos apenas 3 oásis da vida religiosa: em Candosa, em Coja e Oliveira do Hospital. Que podemos fazer para que a vida religiosa seja mais viva no nosso Arciprestado? Está bem, a ideia do oásis é muito boa. O oásis é um lugarzinho muito pequeno, muito fresco e muito verdejante, onde as pessoas vão saciar-se, onde as pessoas estão e depois seguem. 2 ou 3 têm o privilégio de ficar lá sempre, no oásis. Eu não sei. A vida consagrada também está a passar por uma fase muito difícil, muito crítica e muito difícil entre nós. Aqui o Arciprestado do Nordeste até tem a grande sorte, ou a grande graça, de ter estes 3 oásis, que outros não têm. E que são uma presença, como nós sabemos, muito importante para dar a conhecer e fazer compreender a importância de Jesus Cristo e do Evangelho na vida de uma pessoa que leva a deixar tudo para o seguir. Não sei o que fazer. São as irmãs, talvez, que têm de fazer esse trabalho e descobrir como fazer para transmitir o seu fogo aí, concretamente às jovens, ou menos jovens, aqui da região do Nordeste. Mas a preocupação fundamental de uma religiosa, de um consagrado ou de uma consagrada, não é sempre andar a fazer propaganda, é viver com fidelidade aquilo que é a sua vocação e o seu testemunho natural, sem fingimento. E eu acho que é isso que as religiosas que temos aqui no Arciprestado do Nordeste fazem, e, portanto, com seguidoras ou sem seguidoras, o testemunho das religiosas aqui é fundamental, porque é esse tal sinal de algo a que nós não somos capazes, com toda a verdade, de aceder. Portanto, é o testemunho da vida, daquilo que são. É o fundamental do meu ponto de vista. Se vierem bons frutos no que diz respeito às vocações, muito bem. Se não vierem, muito bem na mesma. Colaboradores do seu Ministério Pastoral, os presbíteros que aqui desenvolvem o seu trabalho, acusam as alegrias e esperanças, mas também as tristezas e apreensões de toda a Igreja diocesana. Renovação pastoral em chave de nova evangelização, cansaço e rotina, vontade de servir. Que impressão ficou dos padres do Nordeste? Eu não posso fazer aqui um exame público, não posso, porque depois posso ser apedrejado. Nós fartamos de trabalhar. Eu não tenho dúvida nenhuma que todos, eu acho que não se fartam, cansam mesmo no trabalho, porque é evidente. Agora, eu acho que os sacerdotes, tanto aqui como nas outras regiões da Diocese, trabalham efetivamente e trabalham com bom espírito. O bom conselho que eu tenho dado aos sacerdotes, tanto aqui como noutros lugares, não é que trabalhem desalmadamente. Um padre não precisa, nem pode, nem deve trabalhar desalmadamente, nem um bispo. Precisa de trabalhar com generosidade, com espírito de serviço, com entusiasmo, com alegria, com fé, mas precisa, acima de tudo, trabalhar sabendo para onde vai, o que está a fazer e o que deve fazer, como deve conduzir as comunidades cristãs que pelo Bispo e pela Igreja lhe foram confiadas. Costuma dar-se um exemplo muito interessante. Há aí as novas cidades, têm todas à volta uma grande circular. E algumas pessoas passam a vida toda a acelerar na grande circular e nunca sabem em que saída, onde sair.
Não basta trabalhar, nem basta cansar-se. É preciso ter objetivos definidos, ter critérios, saber o que estou a fazer e porque estou a fazer e para onde estou a conduzir as comunidades que me foram confiadas. É nesse sentido e só nesse que a Diocese tem procurado apresentar os chamados planos pastorais, que são uma ajuda para as comunidades e são uma ajuda para os sacerdotes para se centrarem naquilo que é fundamental, uma vez que um sacerdote hoje não pode corresponder a todas as solicitações como podia o sacerdote no passado, que até agradecia que lhe pedissem mais algum trabalho, porque só tinha uma paróquia muito pequena e já estava cansado de estar lá em casa a tratar do quintal. Portanto, fundamental não é trabalhar muito, é trabalhar, do meu ponto de vista, com ânimo, com alma, com objetivos, e para isso um plano pastoral e o auxílio dos conselhos pastorais é fundamental. O grande dilema que os padres hoje vivem e os bispos é o seguinte: é terem comunidades agarradas a meia dúzia de tradições que vêm do passado, e umas são cristãs e outras nem tanto, mas são tradições, e quererem que o padre cumpra religiosamente tudo aquilo que faz parte das tradições provenientes do passado e não estarem abertas aos novos caminhos de evangelização para onde os sacerdotes, naturalmente em comunhão com a Igreja e com o Bispo, pretendem conduzi-las. E há aqui esta fricção que é difícil, mas que é possível de ultrapassar com a colaboração de todos os membros das comunidades e sobretudo daqueles que já começaram a ver e a compreender a realidade de outra forma. Nós já vimos que a manutenção de um conjunto de atividades e de celebrações até segundo um ritmo que nos vinha do passado não produz novos cristãos e que é necessário projetos, planos, ações, objetivos bem definidos no sentido da evangelização e, portanto, que é necessário trabalhar bem, com certeza trabalhar muito, trabalhar com fé e trabalhar com critérios. Agora, com certeza que os sacerdotes trabalham muito, né? Eu de facto aconselho sempre a trabalhar com perspectivas, com objetivos, sabendo para onde vamos. Sem a ação generosa de tantos leigos que se sentem pedras vivas na edificação deste arciprestado, não seria possível avançar. São diversos os desafios que se levantam, desde a tomada de consciência da corresponsabilidade, à efetivação e reforma das estruturas de participação, passando pela formação permanente. Quais foram os desafios que lançou aos leigos com quem se encontrou? Em primeiro lugar, devo dizer que a Igreja em Portugal, e concretamente na Diocese de Coimbra e também neste arciprestado, se não tivesse feito um caminho com os leigos, já tinha falido. Estava tecnicamente falida. E eu acho que não podia ser de outra forma. Porquê? Porque a Igreja veio a tomar consciência cada vez mais concreta, sobretudo teve aquele ponto alto no Concílio Vaticano II, de que é o povo de Deus. E é o povo de Deus na fé, é o povo de Deus na ação, é o povo de Deus na reflexão, na oração, na celebração, é o povo de Deus com os diferentes ministérios, serviços, carismas, que são diferentes. Com certeza o ministério ordenado é uma realidade, o sacerdócio comum dos fiéis é outra realidade, mas sem negar nenhuma dessas diferenças. E, portanto, o povo de Deus, e no povo de Deus os leigos, que são a percentagem maior de membros do povo de Deus, tinham de ser, e efetivamente estão a ser, concretamente na nossa Diocese, pessoas ativas e que estão a suportar e a fazer progredir e crescer nas suas diferentes dimensões a nossa Igreja. Há uma história na nossa Diocese que, nesse aspecto, nos foi muito favorável. Penso que, concretamente, o facto do Dom João Alves ter sido um bispo que se deixou embeber pelo espírito conciliar que levou a este caminho, que, como foi dito aqui há pouco, muitas destas ações, etc., já tiveram o seu início há 30 anos,
40 anos, e noutros lugares ainda não chegaram, ainda não começaram, mas há para dizer que houve aqui uma reflexão e houve um caminho feito. Sem o lugar, a ação dos leigos, como nós hoje os temos e como gostaríamos de ter no futuro, a Igreja não poderia subsistir simplesmente ancorada nos eclesiásticos, bispos e sacerdotes. E, portanto, desse ponto de vista, a minha perspectiva é muito otimista, devo dizê-lo. Há problemas e há dificuldades, mas sou muito otimista e vejo que, efetivamente, os leigos estão a dar um belíssimo contributo, aliás, realizando a sua vocação para a edificação da Igreja de Jesus Cristo na nossa Diocese e neste Arciprestado. Centro da vida comunitária, a liturgia deverá ser vivida entre nós como coração da nossa missão eclesial. Parece-lhe que a liturgia é bem vivida e celebrada entre nós? Que aspectos há a melhorar? Há muito para melhorar a liturgia, devo dizê-lo com toda a clareza, e não sendo assim politicamente muito correto. Muito para melhorar a liturgia. A liturgia, de facto, é o cume da ação da Igreja. Santifica a Igreja, torna Cristo presente sacramentalmente na sua Igreja. E, portanto, nós temos de ter uma forma de celebração, em muitos casos, naturalmente, não, que há de manifestar exatamente que é o cume da ação da Igreja. As pessoas tornaram-se todas muito comodistas. Ninguém quer dar um passo para nada, muito menos sair de casa para ir procurar a missa do domingo. A missa é que tem que vir à minha casa. Quer eu possa, quer eu não possa. E o facto de nós termos diversificado e distribuído tanto as celebrações do domingo tornaram as assembleias, em muitos casos, muito pobres. Muito pobres. Não há um grupo coral que possa cantar dignamente, porque não há leitores que possam ler de forma clara e, às vezes, não há um grupo de acólitos que sirvam ao altar. Não há, portanto, um conjunto de condições mínimas necessárias, e às vezes também não há um sacerdote, mínimas necessárias para que seja uma celebração litúrgica verdadeiramente segundo o espírito da Igreja. Portanto, há que depois, o que diz respeito à preparação da própria liturgia, ao improviso, improvisa-se tudo, às vezes é durante a celebração, ainda é que estamos a combinar, tu é que vais ler, e depois tu é que vais fazer, agora vai tu, agora vou eu, e agora o que é que se canta, e agora nós temos, de facto, em muitas comunidades, uma liturgia, devo dizê-lo, muito pobre. Também encontrei por aqui, inclusive, coisas muito boas, e muito belas, com muita dignidade, mas há um caminho, efetivamente, a fazer. E para isso é preciso preparação. Hoje não se improvisa tudo da mesma forma como no passado, porque as pessoas são muito mais exigentes. Há por aí celebrações litúrgicas onde as pessoas se sentem muito bem e outras onde de todo não querem ir. Eu lá não vou. Aquilo, em português, aquilo não tem jeito nenhum. Isto é em português do nosso popular, desculpem usar esta expressão assim tão banal para falar, mas às vezes é uma realidade. Os caríssimos sacerdotes não podem andar a correr de hora a hora de uma missa para a outra. Não pode, não é possível. Não é possível, porque aquilo não pode sair uma celebração digna, feita em pouco tempo. O stress temos de, a começar por nós, e algumas ficam sem missa. Temos que juntar-nos mais, temos que unir-nos mais, temos de congregar mais, para que a celebração, efetivamente, manifestem que são o cume da ação da Igreja e que não são algo que se despacha assim, quer com a celebração da missa, quer as celebrações na ausência de presbítero, um encontro ali de meia dúzia de pessoas, podem rezar à vontade, mas não podemos chamar aquilo o cume da ação. Portanto, é para dizer que eu estou um bocadinho crítico no que diz respeito à liturgia, para não falar depois da própria dimensão musical, onde entrou tudo, só falta o samba do Brasil,
porque a música americana, com certeza, a liturgia tem as suas regras próprias, definidas pela Igreja, no que diz respeito a todas as dimensões, inclusivamente o estilo de música litúrgico. Bem, portanto, já perceberam, não façam mais perguntas sobre isso, para eu não dizer mais nada que desagrade ao auditório. No local com diversas manifestações de pressão social e económica agravadas pelo envelhecimento populacional, a Igreja do Nordeste opera numa rede de serviço de caridade que parte das pequenas estruturas paroquiais, como as conferências vicentinas e grupos socio-caritativos, e se alarga nos diversos centros sociais paroquiais existentes. Como é que o Sr. Bispo sentiu a resposta do Nordeste aos mais pobres e desfavorecidos? Gostei muito daquilo que vi. Hoje há uma onda espiritualista desencarnada, a pôr em causa a ação social da Igreja. E essa onda existe dentro da Igreja e depois existe, naturalmente, também fora da Igreja, sobretudo por parte de alguns que queriam deter a totalidade daquilo que se chama a ação social. Eu devo dizer que sou um bocadinho mais materialista e terreno, e que até me parece que a ação social da Igreja, vou depois dizer a seguir alguns problemas que existem, é uma das joias da coroa da Igreja. Uma delas, não é a única, naturalmente. Porque uma comunidade cristã, uma Igreja que não se preocupa com as crianças, com os idosos, com os doentes, com os que não têm ninguém que cuide deles e trate deles, é uma comunidade cristã que não está a viver em profundidade a Eucaristia. As conferências, como foi dito, os grupos de ação social, os grupos Cáritas, os centros sociais paroquiais, podemos juntar as santas casas da misericórdia, outras instituições, desenvolvem um papel fundamental e tomaram a iniciativa de acudir aos necessitados antes de muitas outras entidades que só vieram depois. Portanto, agora, alguns dizem, isso está a ocupar demasiado as forças vivas da Igreja, concretamente os sacerdotes. É verdade, há alternativas. Não tem que ser os sacerdotes a dirigir e a gerir tudo diretamente. Concretamente, os centros de ação social ou os centros sociais paroquiais, embora tenham naturalmente, enquanto uma instituição pois ligada à paróquia, de ter uma participação e de estar atentos. Outras vezes diz-se os sacerdotes passam a vida nos centros sociais quando deviam estar a evangelizar. E eu digo assim, conheço alguns que estão profundamente metidos nos centros sociais paroquiais e têm tempo para evangelizar. E também conheço alguns que não estão nos centros sociais paroquiais e não têm tempo nenhum para evangelizar. Isso depende muito do modo como a pessoa encara as responsabilidades, as tarefas, mas cada vez mais os centros sociais paroquiais, ou as misericórdias, ou os grupos de ação social e caritativa, Cáritas, têm de ser a ação dos leigos, supervisionados, coordenados, com certeza, pelo pároco, que é quem na paróquia, pois tem essa responsabilidade, mas não tem de ser diretamente, sempre e em tudo. Portanto, sem a ação social, sem a ação caritativa, de acordo com os tempos, porque na Idade Média era de uma forma e na Idade Contemporânea é de outra, e no nosso... mas de acordo com os tempos, sem deixar de cumprir a missão evangelizadora da Igreja, porque elas estão interligadas, não se excluem, faz parte integrante. E gostei muito daquilo que vi aqui na vossa região. Nas nossas comunidades são diversos grupos, movimentos e carismas que compõem o panorama eclesial. Desde a pastoral familiar à espiritualidade, passando pelos métodos de nova evangelização.
como maestro da orquestra, como vê a ação destes instrumentos? Bem, há músicos bons, há músicos maus, há instrumentos roucos, há instrumentos afinados de forma excelente, há de tudo, com certeza. Eu também não tenho vocação de maestro, mas, portanto, isto não vai dar nada certo. Eu acho que, de facto, inclusivamente o Arciprestado do Nordeste tem conseguido trazer alguma novidade, felizmente. Aliás, eu próprio participei em várias ações, estão os CPM, e eu tenho feito um esforço grande por participar ao menos no encontro anual do CPM diocesano, onde a pastoral familiar também existe uma estrutura diocesana, onde tenho encontrado algumas pessoas daqui, existem os alfa-jovens, há tanta coisa. É bom que se estenda à totalidade do Arciprestado a novidade, para que não sejamos uma igreja que procura preservar o que vem do passado, pura e simplesmente porque temos de ser inovadores, criativos e adaptar os métodos de evangelização àquilo que são as características das pessoas e das comunidades do nosso tempo. Há métodos do passado que são válidos, há outros que não são válidos e precisam de ser substituídos por outros, que se mantenha com certeza sempre a fé, o Evangelho e a tradição da Igreja, naturalmente. Foram numerosos os contactos com as autoridades civis, políticas, académicas, culturais e associativas, bem como empresariais. Como sentiu o acolhimento manifestado? E, de facto, aquilo que podemos chamar de sociedade civil acolheu o Bispo de uma forma excelente. Eu sempre tive a preocupação de dizer e de pensar e de sentir que não é pela pessoa que eu sou, porque quase éramos desconhecidos, é por aquilo que a pessoa do Bispo representa. A Igreja Católica, a Diocese de Coimbra, pois com certeza numa ligação à dimensão espiritual, à dimensão da fé cristã, que é comum à quase totalidade das... Portanto, devo dizer que foi excelente, com muitos sinais de não só de acolhimento, também de amizade, de proximidade, mas depois de respeito pela instituição que é a Igreja Católica presente nesta região. E também, muitas vezes referido, pela ação de proximidade da Igreja, no que diz respeito às populações, pela ação social de socorro e de acolhimento dos mais desfavorecidos, pelo papel cultural que tem tido a Igreja Católica. Portanto, há aqui uma série de motivos que me deixam muito feliz e que devem deixar a comunidade deste arciprestado muito feliz. Foi um belíssimo encontro, foi uma belíssima oportunidade, em que depois também tive sempre a possibilidade de deixar uma palavra de estímulo, no sentido do desenvolvimento, no sentido do crescimento económico, do crescimento cultural, do favorecimento do crescimento espiritual, da interligação entre as pessoas, o que me deu, então, uma alegria muito grande. Estou em crer que, para além dos contactos formais e institucionais, foram diversos contactos pessoais, as confidências, as conversas próximas. Que impressões guarda destes contactos pessoais? Algum episódio mais marcante? Há muitas pessoas que precisam pura e simplesmente de alguém que esteja um pouco com elas. Estar com elas, sem lhes pedir nada e também sem lhes dar nada, mas estar com elas. É o que acontece com a maior parte das pessoas que estão institucionalizadas concretamente nos lares. A gente não precisa dizer nada, ninguém se lembra de uma palavra que o Bispo tenha lá dito, das pessoas que lá estavam. Ninguém. Agora as pessoas lembram-se de que esteve lá e esteve com elas e as encontrou e se olharam face a face. E alguns, como disseste, até puderam dizer algo que as preocupa, o marido, e o filho, e a filha, e o trabalho, e a doença,
e gostar que todos fossem cristãos e depois agora os mais novos já não vão à igreja. Portanto, há tanta coisa que as pessoas, embora não fosse assim uma oportunidade muito grande para isso, puderam confidenciar. Houve alguns casos onde houve um diálogo, uma conversa mais demorada e, portanto, pode haver algumas confidências, mas deixa-nos absolutamente encantados e a perceber como então a Igreja, na pessoa dos seus ministros e na pessoa dos seus membros, nas suas diferentes funções, precisa de estar ali, sem ir para levar nada e sair para pedir nada, estar com as pessoas. Isso é o que mais gratifica e também penso que foi o que mais sensibilizou as pessoas e que algumas puderam efetivamente fazer as suas convidências. Está ali o Padre Rodolfo, que me deu lá 2 ou 3 oportunidades muito boas de ir a alguns casos assim, pouco excepcionais, sob vários pontos de vista e que motivaram algumas conversas muito sérias, muito profundas e que me deixaram muito tocado interiormente. Sentimos-nos muito retratados na predileção do Papa Francisco por partir em busca das periferias. Também nós nos sentimos periferia diocesana. Com o seu estilo próximo e atento, o Papa tem-nos desafiado a uma autêntica renovação eclesial. Que aspectos do pensamento de Francisco sente ter necessidade de uma resposta urgente entre nós? Bem, eu já comentei, eu não gosto de nos considerar periferia. Pronto, tenho cá esta ideia, porque para mim a palavra periferia pode-se dizer que não tenha para mais ninguém. Tem um sentido um pouco negativo. Não é? Está distante, está longe, está abandonado, é um pobrezinho, coitado, e eu não consigo, aliás, mesmo às vezes até os políticos falam muito do abandono. Isto pode, as pessoas estão, mas eu não as acho nada mais infelizes do que as outras, quer dizer, do que as outras que estão noutros lugares. Até acho muitas pessoas aqui muito mais felizes, mais alegres, com um gosto de partilha muito diferente de outras regiões. Portanto, Paulo, eu não consigo dizer que estou numa periferia. Estou nesta região da Diocese de Coimbra. Bem. Depois, o Papa Francisco. Esse é que é um tema muito interessante. Bem, eu agora, foi na sexta-feira, fui celebrar lá em Coimbra uma missa em Santo António dos Olivais, a assinalar os 800 anos da presença dos franciscanos em Portugal. E não sabia bem o que havia de dizer, não é fácil de escrever ainda por cima, e então, na parte final, procurei fazer um paralelo entre o Papa Francisco e São Francisco de Assis, porque ele escolheu o nome Francisco exatamente por ter essa intuição de que a Igreja precisava de voltar a um conjunto de características que ele via espelhadas, de algum modo, na pessoa, na vida e no testemunho de São Francisco de Assis. E eu acho que é real. Eu, portanto, no Papa Francisco, eu acho que é um pouco aquilo que disse antes, relativamente ao estar com as pessoas. Não vai ficar conhecido pelos grandes discursos que fez. Isso ficará o Papa Bento XVI, as encíclicas, os discursos, penso, com princípio, meio e fim, em que todas as palavras têm um sentido. O Papa Francisco vai ficar, penso eu, na minha já ficou, já está, como uma pessoa que tem o discurso, tem teologia. Agora alguns desvalorizam, não tem teologia, não tem teologia. Tem a teologia dita de uma forma mais simples, que todos compreendem, que todos estão ali, bebem, né? Desde os mais intelectuais e sábios até às pessoas mais simples e menos letradas e menos cultas. Todos percebem o seu discurso. E, portanto, essa é uma das suas características. Depois, a segunda característica é, sobretudo, o sinal que a pessoa é. Mais do que, ou para além das suas palavras, os seus gestos, as suas atitudes. Que, de facto, nos
nos levam sempre a considerar que temos um caminho muito grande a fazer, a começar por nós, os bispos. Não é só por aquilo que ele diz aos bispos, é por aquilo que nós o vemos fazer enquanto bispo e enquanto papa. Que diz, então e tu? Por que caminho é que vais? Qual é o teu modo de estar na igreja? E quem diz aos bispos, diz aos sacerdotes e diz ao povo de Deus em geral, que o nosso modo de estar na igreja tem de mudar. Não estamos cá por interesse, nem centrados em nós, mas estamos cá por Deus e pelo seu povo. E isto muda radicalmente, e todos nós, muda radicalmente o nosso modo de ser e o nosso modo de estar. Estamos para servir tanto os ministros ordenados, como os leigos, como os consagrados do povo. Estamos para servir. Nós passamos um período da história da Igreja, particularmente no século XX, em que se desvalorizou a dimensão mariana da Igreja. Houve um tempo em que se desvalorizou. Pronto, a história é assim. E a Igreja só perdeu com isso. Porque, como eu disse em tantos lugares, e inclusive uma vez foi lá onde é que foi? No Seixo da Beira, ou Lagares, ou Hervedal, que me pediram para fazer uma pequena palestra sobre Nossa Senhora e sobre as aparições de Fátima. Porquê? Porque a Virgem Maria faz parte integrante do património da fé cristã. Não é uma realidade que se possa pôr de lado. E, portanto, eu até disse nesse lugar, e depois tinha escrito isso, não é uma devoção naquele sentido de uma coisa de que eu gosto e à qual adiro, ou de que não gosto e ponho de parte. Não é. A Virgem Maria, no património da fé da Igreja, faz parte integrante, está lá, é mãe de Cristo, é mãe do Filho de Deus, tornou-se a mãe dos cristãos a partir da cruz e, portanto, não é uma realidade que se possa dispensar. O que significa que o verdadeiro culto mariano também se não pode dispensar. E os grandes teólogos, um deles foi o cardeal Ratzinger, portanto, depois Papa Bento XVI, outro foi o grande Urs von Balthasar, outro alemão, e até o grande teólogo Rahner, que foi, podemos dizer, no seu tempo progressista, com a cabeça no lugar, sempre disseram: o culto da Virgem Maria é fundamental na vida da Igreja. Não é possível pô-lo de parte. O que significa que a Igreja tem um rosto verdadeiramente mariano e que o lugar de Maria é fundamental como caminho de evangelização. Agora, há alguns elementos da piedade ou da religiosidade popular que devem ser evangelizados e melhorados? Muitos. Uma afirmação assim um bocado... Há muito paganismo à volta da piedade mariana. As pessoas às vezes vão a Nossa Senhora é que me vai salvar. Isto a gente percebe o que significa, mas na teologia não se pode dizer uma coisa destas, porque quem me vai salvar é Jesus Cristo. Nossa Senhora é uma intercessora, é uma mãe de Cristo, mãe de Deus, mãe da Igreja, mãe da humanidade. Portanto, e depois, nas práticas concretas, introduziram-se efetivamente na religiosidade popular alguns elementos que não são de todo corretos do ponto de vista da doutrina ou da fé cristã. Portanto, que é preciso purificar, evangelizar. Mas isso, todas as coisas têm os seus problemas. Alguns, porque existem alguns problemas assim, eliminaram a Virgem Maria do património da fé cristã e do culto cristão e da piedade. Foi um erro tremendo, cujas consequências, em parte, nós estamos a pagar. Portanto, o culto da Virgem Maria, a religiosidade popular, Maria, estrela da evangelização, rosto, figura, imagem da Igreja, no seu lugar querido por Deus,
é, com certeza, um estímulo e um caminho de evangelização, como todos nós sabemos. Aliás, foi ao longo de toda a história da Igreja. E por isso é que Fátima tem tanta importância na atualidade, porque é a Virgem Maria. Às vezes há pessoas por aí que a Virgem Maria, Mãe de Deus, e mãe, pois, mas eu sou da Senhora de Fátima. Com certeza. E no passado houve os outros santuários, aliás, a própria Santa Sé tem publicado muitas vezes, e agora recentemente, mais um documento acerca da importância dos santuários no processo da nova evangelização. Portanto, estão aqui as pessoas aqui do Santuário da Senhora das Preces. Há aqui um caminho também a fazer, neste e noutros santuários, para os tornar não só um lugar da tal devoção, mas um lugar de evangelização. E é possível. Sr. Bispo, muito obrigado por esta partilha, por esta reflexão que fez connosco. Muito obrigado pessoalmente por me ter ajudado neste trabalho tão árduo de ter interrogado. Obrigado, Padre Paulo.